Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Nós vamos ler um versículo no capítulo 42 de Isaías. Logo depois nós vamos ler 2 versículos no capítulo 43, capítulo seguinte, o 18 e 19. No capítulo 42 nós vamos ler o versículo 9. Diz a palavra de Deus: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que suceda, eu vos farei ouvir. 43, capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo na luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oremos. Ó Pai Santo, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos, mais uma vez dirigindo um culto a Ti, e adorando em espírito e em verdade. E mais uma vez estamos aqui, Senhor, entregando a Tua mensagem. Por isso, nós buscamos o socorro em Ti. E nós te pedimos, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito, para que, ungido por Ti, nós possamos trazer a palavra que Tu queres que seja trazida ao Teu povo. Abençoa todos aqueles que vão ouvi-la, que sejam iluminados pelo Espírito Santo para que possam entendê-la. É em nome de Cristo que nós te oramos, agora e sempre. Amém. Coisas novas. As coisas novas, via de regra, nós temos vontade de ver. Via de regra, são mais atrativas aos nossos olhos, aos olhos da maioria. Por exemplo, se nós olharmos a fotografia da cidade de Olinda, há 100 anos passados, e olhamos outra fotografia dela no dia de hoje, uma vista dela no dia de hoje, nós vamos ter uma ideia exata do passado e do presente, do velho e do novo. A mesma coisa quando a gente presta atenção numa reportagem bem feita sobre o salão dos automóveis. Nós vemos os carros antigos
E os carros novos, modernos, de linhas mais arrojadas, onde está expressa toda a criatividade e toda a tecnologia dos nossos dias, há uma diferença tremenda entre os velhos parecem umas carroças, e os novos parecem o Sputnik do passado. À medida que o tempo passa, meus irmãos, as coisas mudam. Ontem é passado, é o velho. Hoje é o novo. Tudo vai ter um sabor e uma visão diferente. Hoje nós pretendemos meditar na palavra de Deus sobre coisas novas. Deus diz através da sua palavra: eis que faço novas todas as coisas. Vida nova. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala exatamente do que acontece com cada um de nós. Cada um de nós que foi escolhido por Deus, converteu ao santo e puro Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 5,17 nós lemos. 2 Coríntios 5,17 nós lemos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Na Bíblia, nós temos alguns testemunhos interessantes. E nós destacamos, em primeiro lugar, o testemunho do diálogo de Jesus com o mestre, com o doutor da lei em Israel. Querendo indagar se Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus, o Messias que estava para vir, e saber como alcançar a vida eterna. Jesus Cristo disse para ele: é preciso nascer, é preciso se tornar uma nova criatura, esquecer as coisas velhas, as coisas antigas e assumir uma nova vida, com novas posturas, novos costumes. Um testemunho interessante que nós devemos sempre lembrar é o testemunho dos apóstolos. Creio que cada um dos irmãos já leu o testemunho deles na hora que foram chamados por Cristo. Qual foi a atitude que eles tomaram? Na hora que eles foram chamados por Cristo, aqueles que eram pescadores deixaram as redes para lá. Deixaram as redes para o passado.
deixaram as redes, que eram um instrumento de trabalho deles, como velha criatura, e agora seguiram nosso Senhor Jesus Cristo, e passaram a ser usados. Antes, eles usavam as redes para pescar. Agora, eles são usados por Cristo para pescar. Com uma grande diferença: antes eles pescavam peixes, agora eles pescam. Jesus, vinde a mim, eu vos farei pescadores. Se era um funcionário público, estava na coletoria, um emprego muito bom, chamado, deixou o emprego público e agora foi servir ao nosso Senhor Jesus. Entre os apóstolos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixou a sua vida antiga de perseguidor da igreja de Cristo para se tornar perseguido por causa de ser um pregador dessa igreja. Veja que mudança. O velho homem é totalmente diferente do novo homem. Me diga uma coisa, meu irmão e minha irmã, você é totalmente diferente da velha criatura, que não é, precisa mudar, precisa se converter, precisa se tornar uma nova criatura totalmente diferente da velha criatura. Um último exemplo que nós temos é da mulher samaritana. Lembram da mulher samaritana lá em João capítulo 4, versículos de 1 a 18? Quando ela vai ao poço buscar água para beber, e ela encontra-se com Jesus Cristo e entabula uma conversa com ele. Jesus Cristo pede água a ela e ela estranha. O judeu jamais pediria água a uma samaritana. Jesus Cristo diz: olha, eu tenho uma água especial. Essa água que você está com ela aí, a gente bebe e torna a ter sede, bebe e nunca mata a sede. Eu tenho uma água. E se eu lhe der, jamais você terá sede. E aquela mulher prestou atenção na conversa e ela entendeu que Jesus Cristo era o Messias. E ela não ficou com aquela mensagem só para ela. Imediatamente ela voltou e pregou e disse aquilo que Cristo tinha dito a ela, a todos. Ela não guardou para ela a novidade. Ninguém guarda para si a novidade. Todos nós gostamos de contar novidade. Por isso que todo convertido gosta de pregar o evangelho, que essa é a maior novidade que o homem pode ter para falar ao outro. Se você não sente um desejo
inquietante no seu coração e na sua mente de falar de Cristo para as outras pessoas, é porque você ainda não é uma nova criatura. O Evangelho de Cristo ainda não é a grande novidade da tua vida, ainda é eu ouvi. Eu apenas ouvi. Eu não entendi, eu não absorvi e eu não coloquei Cristo dentro do meu coração. Porque quando Cristo está no meu coração, é a maior novidade da minha vida e eu preciso contar para todo mundo esta grande novidade. Um grande empresário converteu. E ele chegou na primeira reunião com um grupo de empresários da sua linha de atuação e disse: eu sou um homem transformado. A primeira coisa, ele pediu a palavra antes de começar a reunião e disse: eu sou um homem. Eu passei por um processo de transformação. As minhas ideias foram transformadas. Os meus gostos foram transformados. As minhas leituras foram transformadas. O meu modo de encarar a vida é completamente diferente. Inclusive, a minha intenção é, inclusive, se Deus não me usar para levar o evangelho transformador a todos vocês, meus amigos, eu também vou transformar os meus círculos. O círculo de amizade será transformado. Eu mudei radicalmente. Eu me tornei um novo homem do novo evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus. Nós temos algumas referências bíblicas que explicam o comportamento daquele empresário, grande banqueiro, fundador do Unibanco. Em Romanos 6, de 6 a 11, nós lemos. Romanos 6, de 6 a 11. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, foi crucificado com Cristo, meu e o seu velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como antigamente, como velho homem, como escravos do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, com Cristo, viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também,
Vós os considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Gálatas, capítulo 2. Versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, como novo homem, tenho, esse viver na carne, vivo pela fé, Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o comportamento. Essas são as palavras que são incutidas na mente e no coração do convertido. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo responde porque este é o comportamento do convertido. Ele diz, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Vida nova. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo na luz. Porventura, não o percebeis? Se você não percebe isso, é porque não está acontecendo na sua vida. Eis que porém um caminho do deserto e rio ermo. O reino de Cristo é o reino de coisas novas. Mateus 9, 17. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Deus tem um vinho para os seus, para aqueles que se tornaram novas criaturas. E só estes recebem este vinho. Observemos isto. Deus quer odres novos, novas criaturas, para colocar o seu vinho. O Espírito Santo. Portanto, vamos lançar fora o coração velho, a mente velha, os costumes velhos, o comportamento velho, e nos tornamos uma nova criatura. E vamos agora pedir a Deus, como fez o profeta Ezequiel, coração novo, para receber um vinho novo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve
na revelação geral de Deus, a promessa: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Deus tira de dentro de nós o coração mau, o coração cheio de pecado, o coração cheio de compromisso com as coisas deste mundo. E substitui esse coração velho por um coração novo. Veja, meus irmãos, filho pródigo, coração velho, pensava na propriedade do pai e a possibilidade de gastá-la do jeito que ele quisesse. Arrepende-se. Assume o compromisso de mudança. Então o pai providencia para ele uma roupa nova. Deus tira os velhos trapos que nós usamos, sujos, mal cheirosos, que trazemos sobre nós, contaminado pelo pecado, pela vida do velho homem, que nos dá roupas limpas, alvas, mais alvas do que a neve. Por quê? Mais alvas do que a neve. Porque são alvejadas com o sangue precioso de nosso Senhor. Isso que é mais alvo do que qualquer coisa que nós possamos conhecer. Porque são alvejadas com o sangue do. Em Apocalipse, Lucas, no capítulo 15, no versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 e 14. Nós temos aqui a visão que o apóstolo João tem do futuro. Ele diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. O que João estava vendo? O que Deus está nos revelando aqui através do apóstolo João? Aqui, nestas palavras, a visão
do apóstolo era a visão do retrato glorificado da realidade. A realidade de Cristo. Agora, não no papel daquele que vem nos ensinar, plantar a sua igreja, prepará-la e volta para preparar lugar para cada um membro da sua igreja, mas agora ele é juiz. E esse juiz faz uma advertência às igrejas, a mim e a você. Qual é a advertência? É que se nós não quisermos ir para um lugar onde só há choro e ranger de dentes, é bom seguir a sua ordem, ser vigilantes, ser perseverantes em fidelidade a Ele. Permanecer fiel ao chamado que Ele nos fez. E a ordem que Ele nos dá. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, com palavras, com testemunho. E vendo e falando o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Há uma ilustração aqui, meus irmãos, que eu quero lembrar. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei dos índios da Missão Kaiowá. A Missão Kaiowá é uma missão patrocinada pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana. E é interessante que, além em Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, há uma coisa que hoje não se repete, mas era muito interessante. Eles recebiam roupas novas. E sabe o que eles faziam? Eles vestiam as roupas novas por cima das roupas velhas. Parece que é o que está acontecendo com a maioria dos membros das igrejas. Receberam a roupa nova, mas não tiraram a roupa velha. E pensam que podem viver com a roupa velha escondida com a roupa nova por cima. Eles, os índios, por questão de segurança, eles não queriam se desfazer da vestimenta velha. Eles recebiam a nova. Mas de jeito nenhum eles queriam se desagarrar das roupas velhas. Isso tem acontecido com muitos falsos irmãos. Querem vestir a roupa do novo homem por cima da roupa do velho homem. E querem viver uma hora como velho homem, outra hora como novo homem. Isto é impossível. Ou a favor de Deus ou contra Deus. O adorador de Deus ou idólatra. Então, meus irmãos, olhemos para o que o apóstolo Paulo fala para os Colossenses. No capítulo 3, nos versículos 8 e 10. Agora, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto:
sentimento do velho homem: ira, indignação, maldade, maledicência, falar dos outros, falar mal dos outros, linguagem obscena, palavrões, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, isto é, tirastes a roupa do velho homem, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não podemos viver com dupla personalidade. Isso é doença, é anomalia. Nós precisamos ter a personalidade do novo homem, uma nova roupa. E devemos, com isso, sentir o que Deus faz diariamente. A palavra de Deus anuncia e nós sentimos que Deus está fazendo nos nossos dias, em cada dia da nossa vida, coisas novas. Concluindo, meus irmãos. A nossa meditação hoje foi coisas novas. E nós trouxemos a mensagem à luz da palavra de Deus, não é o que o pastor Silas pensa, é o que Deus está dizendo a nós através da sua palavra. Esta vida nova nós só podemos alcançar em Cristo. E quando nós alcançamos essa vida nova, a nossa vida muda completamente. O nosso propósito de vida, o nosso projeto de vida muda completamente, como disse aquele empresário. Porque nós somos transformados. Nós passamos a viver diferente, porque passamos a viver de acordo com o projeto, com o propósito novo de uma nova criatura. E qual é esse novo propósito? Esse propósito está fundamentado em quê? Na palavra de Deus e no mandamento do amor. Amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a nós mesmos. Aquele que nasceu de novo aprendeu de Cristo e continua a aprender a viver em amor. Nós aprendemos aqui que Deus tem um vinho novo para o seu povo. O que é o vinho novo? É um espírito novo, é um espírito completamente mudado. É um espírito controlado pelo Espírito de Deus. Aprendemos que Deus quer que nós joguemos fora os odres velhos. Todos os costumes antigos. Vamos lançar longe no esquecimento o velho coração de pecados. E nos entregar a Deus para que Ele nos embriague com o vinho, com isso.
agora como nova criatura. Como disse aquele empresário, chegou a grande oportunidade de ver de fato coisas novas. Vida nova, propósito novo, coração novo, entregue a Cristo Jesus, nosso Senhor, agora e sempre. Amém. Vamos cantar, nos preparar.